Bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende receitas de um jeito diferente. Com técnicas de cozinha, muitas histórias e dicas de empreendedorismo. Vamos começar! Oi, mãe. Calma, mãe, fala devagar, senão não dá pra entender nada. Mas eu vou ver o que eu consigo fazer, mãe, porque, assim, é um pouco complicado. Mãe, não é má vontade, mãe. É que não é assim tão fácil. Tá bom, mãe. Tá. Um beijo. O que aconteceu, Areto? Ai, minha mãe fez umas amigas novas e agora elas combinaram de se encontrar toda quarta-feira para jogar baralho, jogar conversa fora. E aí combinaram que todas elas têm que levar Uma sobremesa. Como você sabe? É que foi a minha mãe que levou a sua mãe para esse grupo. As duas ficaram super amigas na estreia do programa. Saíram juntas várias vezes. Ah, então é isso. É. E aí minha mãe pediu para eu perguntar se o pessoal do programa não arrumava uma receita de sobremesa incrementada para ela impressionar as amigas. Relaxa, Areto. A minha mãe pediu a mesma coisa e eu já combinei tudo com a produção. O episódio de hoje vai ter uma glaçagem de chocolate especial. O nome impressiona. Mas eu acho melhor perguntar para Marília Crossi, docente do Senac, que sabe tudo de confeitaria, como é que vai ser isso. Marília, conta pra gente que história é essa de glaçagem? Oi, Areta! Oi, Félix! Oi, pessoal aí de casa, tudo bem com vocês? Bom, a glaçagem ela é uma cobertura bastante utilizada, né? Veio bem dos Estados Unidos e ela começou a ser aplicada principalmente em bolos. Quando ela começa a ganhar mais fama dentro da confeitaria, ela passa a ser aplicada em sobremesas, principalmente em entremês, que são sobremesas montadas em camadas. Hoje eu vou te ensinar uma mousse, 100% mousse de morango, com uma aplicação de glaçagem que vai deixar ela linda, brilhante, maravilhosa. Ela é um tipo de cobertura que faz com que a preparação fique brilhante como um espelho. Não à toa, ela é chamada de mirror glass, que na verdade é uma glaçagem espelho. E aí eles chamam de bolo espelho e coisas afins, sabe aquela tradução bem literal? E ela vai ficar linda, maravilhosa e eu vou te mostrar todos os segredos para esse passo a passo. Mas primeiro a gente vai começar pela mousse. E agora vamos conferir a receita de mousse de morango com glaçagem de chocolate de Marília Crossi. Pra gente começar o preparo da nossa mousse, a gente vai hidratar a gelatina. Eu tô aqui usando uma gelatina em pó, tá bom? Geralmente os fabricantes, eles já trazem ali, né, qual que é a porcentagem de diluição, ou seja, quanto que a gente vai precisar de água para a quantidade de pó de gelatina. Mas para essa quantidade aqui eu vou usar 5 colheres de sopa. Elas são a medida perfeita pra gente ter uma consistência estruturada lá no final, mas também não tão dura, para que a ponto da gente não conseguir comer de colher, tá? Então primeiro eu venho aqui e vou colocar em um recipiente 5 colheres de sopa. É importante que a água esteja fresca, nunca água em temperatura ambiente ou aquecida, tá bom? Venho aqui, ó, e como se fosse uma chuvinha mesmo, eu vou colocando a gelatina. Mexe para poder incorporar mesmo. E ela vai ficar essa pastinha aqui, ó, tá bom? Agora ela vai ficar ali, descansando mesmo, parada por pelo menos 10 minutos. Isso faz com que os grânulos que tem aqui de gelatina consigam hidratar e no momento que a gente colocar ela dentro da preparação, né, dentro da nossa receita de mousse, ela consiga estabilizar os nossos ingredientes, tá? Então esse é o primeiro passo. Agora a gente vai começar o merengue. Chegamos no momento em que a gente vai preparar o nosso merengue suíço para poder dar base para nossa mousse. Para isso eu vou colocar clara e açúcar. Esse aqui é um recipiente de inox, é importante que seja assim mesmo, tá? Vou mexer bem primeiro esses dois ingredientes. Mistura até ficar bem homogêneo. E para que a gente consiga fazer esse merengue, eu vou colocar ele aqui em banho-maria e vou mexendo sempre até que esse açúcar fique completamente dissolvido
e que a clara comece a ter uma textura mais fluida, quase líquida. Se você perceber agora, ela tá bem, ó, cremosa, viscosa, né? Ela vai ficar bem fluidinha mesmo, quase 100% líquida. Se você tiver um termômetro, a temperatura aqui é 65 graus. Se você não tiver, você pode simplesmente ir observando. Se formar uma leve espuminha por cima, branquinha, também é um indício, e quando ele estiver bem fluido. Tirando daqui, a gente vai colocar na batedeira para bater em velocidade máxima, até que se torne um merengue branquinho, brilhante, lindo e pronto para começar a ser a base da nossa mousse. Ó, vou mexendo rapidinho, mexo as laterais e a parte de baixo do bolo. Esse merengue é o que a gente chama de merengue suíço. Se eu estivesse trabalhando com uma calda, eu teria o merengue italiano. E se eu estivesse trabalhando com as claras cruas, só adicionadas de açúcar, eu teria o merengue francês. Félix, eu não tinha a menor ideia que tinha tantos tipos diferentes de merengue, você sabia? Não fazia ideia também, tô impressionado. Vocês vão perceber que ela começa a ficar mais esbranquiçada, vai ficando mais líquida e eu começo a perceber que o açúcar está dissolvendo, ou seja, a minha espátula passa aqui embaixo, quase que eu não tenho mais nenhum grânulo. Você pode fazer também esse processo de aquecimento no micro-ondas, tá? Num bowl de plástico que possa ir a micro-ondas de 30 em 30 segundos ou 15 em 15, mexendo bem entre os intervalos. O ponto é o mesmo. Aqui eu já tenho uma clara completamente diferente. Então ela tá com uma leve espuminha branca, não sinto mais nenhum grânulo de açúcar e aí agora tá pronta para bater. Vou agora só colocar aqui, pode colocar de uma vez, raspa bem esse bowl e agora a velocidade máxima até ficar um merengão lindo. O merengue vai estar pronto quando ele estiver bem branquinho, bem fofinho e você tá vendo que ele tá aqui bem brilhante, mas ainda com uma ponta que cai um pouquinho. A gente vai bater só mais um minutinho e ele tá pronto para começar realmente a montar a mousse do jeito que ela tem que ser. Esse merengue já tá ficando com uma cara linda, olha só, Ari. Tá bonito mesmo. Merengue pronto, tá? Você vai perceber que ele fica bem brilhante. Aqui ele vai ficar bem estruturado ainda, tá? A gente vai deixar ele reservado e na sequência eu vou bater um creme de leite fresco. E aí a gente vai juntar esse merengue com creme de leite fresco, a gelatina e uma polpa de morango. Então, já vem. Já deixei o meu merengue lá esperando e agora eu vou bater o creme de leite fresco. É só bater na velocidade média, alta, assim, bem aos pouquinhos na batedeira e ele precisa estar bem gelado, tá bom? Coloca aqui, ele tá bem líquido, bem fluido, certo? E agora a gente vai bater. Aqui, mesma coisa, eu vou tirar da batedeira e vou finalizar na mão. Isso porque, justamente como a gente está falando de um creme que é muito sensível à temperatura e principalmente ao batimento, eu não quero que ele passe do ponto virando manteiga, tá? Então, ó. Nesse processo que ele começa a desenhar, que é o que a gente chama de creme fouettê, ele já está pronto para a gente reservar e começar o preparo do creme que vai se transformar na nossa mousse, tá bom? Enquanto isso, vou deixar lá na geladeira. Agora eu já tenho a minha gelatina que estava hidratada, então vocês vão perceber que ela fica durinha, ó, tá? Ela fica bem consistente e a gente precisa levar ela para o micro-ondas uns 15 segundos aproximadamente até que ela fique nesse ponto, ó. Ela precisa ficar bem derretida, tá? A única coisa que a gente precisa tomar cuidado com a gelatina em pó é que ela não pode de forma alguma ferver. Caso ela ferva ou superaqueça, ela perde completamente a característica de gelificação e aí a gente não consegue estrutura. Então depois de 10 minutinhos ali descansando, você vai colocar de 10 a 15 segundos no micro-ondas, mexendo bem e aí a gente começa a utilização dela na receita. Vamos começar então o preparo da nossa mousse? Para isso eu vou separar uma espátula, que eu gosto bastante de usar porque, né, a gente facilita a homogeneização. Vou colocar aqui nesse recipiente, né, no bowl, já essa minha polpa de morango. Eu já vou colocar minha gelatina derretida e vou mexer bem. Mexi, eu venho
com o meu merengue que a gente fez, tá? Coloco uma parte primeiro e essa primeira parte eu vou mexer bem, para ficar bem homogêneo. Nesse primeiro momento parece que não vai incorporar, mas vai na fé, vai dar certo. Essa é a parte que tem que acreditar. Sim, não pode desistir no meio, hein? Se a Marília falou é porque vai dar certo. Vai dar certo. Posso já colocar o restante do meu merengue. O merengue aqui, ele tá trazendo, na verdade, o doçor, tá? O açúcar. Então, essa mousse vai ficar docinha simplesmente pelo fato do merengue estar aqui. Ó, você pode mexer com um pouco mais de vontade nesse primeiro momento, não tem problema. Eu vou pegar o meu creme de leite batido, colocar metadinha aqui. Girando sempre o bolo e vou colocar o restante, certo? Aquela textura de mousse furadinha, ela vai vir justamente do creme batido, tá? Feito isso, eu já vou colocar nas minhas forminhas. Para isso, eu vou usar uma forma de silicone. O que eu vou fazer? Venho aqui com uma conchinha e a minha mousse eu vou, ó, preencher todas as cavidades. Estabeleço mais ou menos uma quantidade, 2 conchas. E aí você que vai controlando a altura, na verdade, que você quer. Se você quiser mais preenchidinha, você coloca mais. Se quiser mais baixo, por exemplo, for trabalhar com uma base de biscoito também. E aí, você faria mais baixinho com uma base de biscoito? Como que você ia fazer? E eu gostei da ideia, mas confesso que tô curiosa aí pra ver o resultado desse da Marília primeiro. É, deve ficar bom demais, hein? Agora eu vou fazer esse processo, ó, bem delicado. E agora eu vou colocá-la dentro de uma outra forma, uma forma mais alta, com filme PVC coberto longe e vou deixar no freezer por pelo menos de 24 a 48 horas. Não dá para aplicar a glaçagem antes disso, principalmente se ele não estiver 100% congelado, tá bom? Então agora é freezer e aí a gente começa o preparo da nossa glaçagem. Marília, que receita incrível! Parabéns! Mas ficamos com algumas dúvidas. Você poderia responder se a mousse não atingir a consistência ideal de primeira, tem como consertar? Olha, vou dizer que não tem. Se a sua mousse ficar mole demais, ou seja, não adquirir uma consistência, você perde mesmo, mas você pode até comer de colher, sabe? Só que para aplicar a glaçagem já não dá mais. E se eu quiser trocar o sabor? É só mudar a fruta? Ou tem mais alguma alteração na receita? Só muda a fruta. O merengue e o creme de leite fresco são super neutros e vão com tudo. Então você pode fazer de tangerina, abacaxi, pêssego e por aí vai. E como eu sei qual o ponto certo para tirar a mousse do congelador, Marília? Bom, passadas de 24 a 48 horas, se você colocar o dedinho e ela estiver bem firme, bem resistente, então tá no ponto certo de você desenformar. Uma sobremesa que impressiona sem deixar a praticidade de lado. É a mousse de morango com glaçagem de chocolate da Marília. Aposto que você tá cheio de vontade para descobrir como a receita vai terminar. Mas isso vai ter que esperar até o próximo bloco. Te vejo lá! Estamos de volta. A docente Marília Cross ensina a preparar uma mousse de morango com glaçagem de chocolate. Vamos conferir agora a segunda parte da receita. Marília, é com você. Vamos começar então o preparo da nossa glaçagem? Para isso eu vou colocar todos os ingredientes, exceto creme de leite gelatina, na panela. Água. O cacau eu gosto de peneirar. Quando a gente tem uma glaçagem, a gente precisa realmente evitar que fique qualquer grânulo de cacau, qualquer pedacinho, pedrinha, sabe aquele açúcar que empedra, tudo mais? Isso não pode ter, tá bom?
Cuidado para não passar a colher muito rápido, que senão você vai ficar inteiro sujo de cacau aí em casa. E agora, o açúcar. Se você perceber que de repente, ai Marília, nossa, mas tá meio pastoso, não se preocupa, o açúcar vai derreter e vai começar a ficar fluido. Então cuidado só para não ser fogo muito alto. Eu vou baixar um pouquinho mais, enquanto eu deixo ela aqui só dando uma derretidinha, eu já vou providenciar a hidratação da minha gelatina em folha. Aqui eu tenho uma água fresca, pode ser um bolzinho cheio desse mesmo, e a gelatina em folha, aqui ó, levemente cortada ao meio, certo? Eu vou deixar até que ela fique transparente. Depois, com a ajuda das minhas mãos, eu vou espremer e aí eu coloco ela na preparação. Você vai perceber que o aroma que vai subir aqui é um aroma de caramelizado. Isso porque o açúcar, ele tá em grande quantidade, então ele vai realmente começar a caramelizar. Eu só quero que a lateral dê umas pré-fervurinhas e você vai perceber que eu já tenho algumas bolhas e por isso eu vou desligar. Desliguei, eu vou acrescentar o meu creme de leite fresco de uma vez só, mexendo bem. Agora a gente vai ficar de olho na gelatina. Eu não posso adicionar ela aqui com um calor muito grande, né? Ou seja, se estiver muito quente, mas eu também não posso esperar muito tempo. Se esfriar, ela não vai diluir. Então o ideal é que você tenha um termômetro, tá? Mas se você não tiver, também não se preocupa. Aqui a gente só precisa esperar perder esse calorão inicial. É coisa de 1 ou 2 minutinhos, tá bom? E você vai perceber que ela ainda tem uma leve coloração amarelada. Quando ela estiver completamente derretida, ela vai estar quase transparente, como se eu não tivesse nada além da água aqui dentro. Mas ela ainda vai ter aquela consistência molinha. Então agora a gente vai esperar um pouquinho, mais ou menos 1 ou 2 minutinhos para essa gelatina hidratar e depois a gente vai tirar bem a água e colocar aqui na panela para que ela possa derreter e aí a gente começar a aplicar a ganache na nossa mousse que já ficou no freezer e está bem estável. Agora que a nossa gelatina já está hidratada, eu vou tirar bem o excesso de água e já vou colocar de uma vez e eu vou fazer esse processo aqui, ó. Pego mesmo e ó, aperto. Ela vai ficar parecendo, né, uma massinha bem molinha. E aí eu vou colocar aqui, ó, de uma vez, certo? E agora a gente mexe bem. Esse calor vai ser suficiente para derreter essa gelatina e a gente conseguir começar a aplicar a glaçagem. É importante que se de repente você perceber que algum ponto ali não dissolveu muito bem, tem que sempre peneirar, seja do açúcar, seja do cacau ou seja da gelatina. Ela precisa estar completamente lisa e homogênea. Glaçagem pronta, a gente vai esperar ela chegar entre 28 e 34 graus. 34, se você tiver de repente uma base bem congelada, ela já consegue aderir. Agora, se você perceber que não está tão gelada, é importante esperar ela ficar um pouco mais espessa, ou seja, 28 graus, uma temperatura um pouco mais baixa, tá bom? Isso é importante para que ela consiga fazer uma cobertura uniforme, bonita, brilhante. Então, nesse passo aqui, a gente vai peneirar em um outro recipiente que já é o momento de colocar e aplicar na nossa mousse congelada. Nossa, olha a perfeição desse chocolate. Não tem como ficar ruim, né, Areta? Olha isso. A Marília acaba com a gente. Quando ela aparece com esse chocolate, então, meu Marília Deus. não tem limite. Esses gruminhos aqui, eles são do próprio cacau e graças a Deus a gente peneirou. Então agora que tá peneirado, a gente vai esperar só cair um pouquinho mais a temperatura e aí a gente já começa a aplicação. Já tenho aqui a nossa mousse congelada e eu vou te mostrar como que a gente pode desenformar. Eu tô usando aqui um molde de silicone convencional, tá? A ideia é que você vá apertando mesmo, ó, fazendo um desenforme dela desse jeito, ó. Eu vou usar minha mão, tá? Ele fica parecendo um sorvetinho. É, realmente, parece um sorvete. Olha Parece isso. mesmo, impressionante. E já tá lindo, né? Aqui eu vou começar a aplicação da nossa glaçagem, tá? E é importante que a gente faça sempre dentro de uma outra forma. Então esses daqui, se eu não for trabalhar agora, eles voltam pro freezer, tá bom? Tem que ser algum lugar que a forma, né, que é a nossa grade, consiga caber, tá? E essa glaçagem que for cair aqui embaixo, a gente vai reaproveitar. E a gente vai despejar, ó. Que loucura é essa? Gente, que delícia que tá isso. Quando a gente acha que não tem como melhorar, a Marília ainda Prova consegue... que dá pra melhorar, sempre dá pra melhorar. Olha Marília, isso. não se faz, Marília. Que vontade, hein? E aqui agora ela vai para a geladeira por aproximadamente uns 3 minutinhos, só até estabilizar. E aí eu já volto com elas aqui num pratinho pra gente finalizar.
Nossa mousse agora já com a glaçagem e já aqui no prato, eu vou te ensinar um jeito super fácil de fazer essa finalização. Sempre quando a gente trabalha, né, a glaçagem e a gente vai retirar depois da grade, fica ali um pouquinho, né, da base precisando de acabamento. Por isso que sempre quando a gente trabalha essa técnica, a gente utiliza granulados que são mais gordinhos, sabe? Pra gente poder finalizar. Então aqui eu vou fazer o quê, ó? Simplesmente vir com o granulado, ó, e eu vou grudando aqui, ó. Você vai fazendo ali um acabamento, vai juntando um pouco mais. Eu gosto de deixar até uns mais soltinhos, pra ficar bem chocolatudão. E como aqui, né, eu tô falando de uma mousse de morango, eu posso colocar um morango em cima e aí pronto. Marília, o que é esse cacau em pó alcalino da glaçagem? O cacau em pó, normalmente, ele é ácido. E aí, quando a gente coloca bicarbonato de sódio, isso acontece na indústria, tá? Ele já vem pronto e ele, na verdade, não vai sofrer nenhuma reação com outros ingredientes. Então, ele vai estar mais neutro na receita, por assim dizer. Então, por isso que a gente usa o cacau alcalino. E eu posso usar a glaçagem em outras receitas, Marília? Super pode, a glaçagem é extremamente versátil. Se você for cobrir um bolo, por exemplo, eu deixo aqui, né, na verdade, a sugestão de você fazer uma pré-cobertura, ou com uma mousse, ou com chantilly, deixar no freezer para ficar bem firme e aí sim você aplica a glaçagem, exatamente como a gente fez na mousse. Qual o melhor jeito de armazenar a mousse? Quanto tempo ela pode ser conservada na geladeira? A mousse em geladeira dura até 3 dias. E aí, quando a gente congela a menos 18 graus em um freezer adequado, ela pode durar até ali 2 meses, 3 meses. Mas é importante que você sempre pense, se o seu freezer for só de confeitaria, né, ou seja, só produtos doces, aí tudo bem. Agora, se for aquele freezer que tem peixe, diversos outros ingredientes aí na sua casa, então o máximo que eu aconselho é ali uns 15, 20 dias congelado. Areta e Félix, agora é a parte que vocês sabem que eu mais amo, a hora da degustação. Então eu vou escolher esse aqui, ó, nesse prato lindo que eu amo verde, lembra o pistache, né? E eu vou, ó, dar uma colheradona nessa nossa mousse de morango. Vamos? Olha essa cremosidade. Eu tô aqui Com água na salivando. boca, né? Meu Deus, isso É deve estar maldade muito isso pra saboroso. gente, não se faz isso. Mari. Tá muito bom. Tá delicado, leve, geladinho. O sabor do morango super aparece. E sabe aquela combinação entre chocolate e morango? Aqui fez muito bem. Então, se eu fosse você em casa, já faria, porque eu tenho certeza que você vai amar. Isso aqui, ó, a gente come no piscar de olhos. Então, um beijo pra você, beijo Areta, beijo Félix e até a próxima. Tchau, Marília. E muito obrigado por essa receita deliciosa. Tchau, Marília. Mais uma vez, adoramos. E aí, Areta? Será que a sua mãe e a minha mãe vão ficar chateadas quando aparecerem com a mesma receita da mousse? Aí é com elas. Qualquer coisa, elas resolvem essa disputa no baralho. Tá certo. E se você quiser conhecer mais receitas e conteúdos incríveis de gastronomia, siga com a gente no Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.